E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Vê e entende a cosmovisão bíblica. Vê e entende um programa que vai ao ar diariamente para você curtir, compartilhar e seguir a programação. Toca aí o sininho e seja avisado de todos os dias uma mensagem com a palavra de Deus diretamente para o nosso coração. Bem, Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no livro 1 Tessalonicenses 5,23. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, algumas pessoas passam a entender a existência de corpo separado da alma e de espírito, tentando então atribuir isso a uma entidade espiritual que estaria por aí pairando e fazendo alguns prodígios entre os seres humanos. Mas o que quer dizer exatamente essa palavra? Nós vamos olhar tintim por tintim essa mensagem e fazer como a Bíblia recomenda, comparando aqui e ali, um texto aqui, outro ali, e assim temos o contexto bíblico da cosmovisão bíblica da vontade de Deus para mim e para você. Amados, peço que não sejais ignorantes, disse Paulo. E então nós estamos dentro da palavra de Deus buscando sabedoria diretamente da fonte da sabedoria, ou seja, da palavra de Deus. Bom, o texto nos diz que Deus dá paz, portanto Deus está mandando uma mensagem na paz, santifique-nos em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros. A primeira coisa que nós temos que observar é que se o corpo morre, a Bíblia diz que torna o pó, mas se o corpo morre, então temos alma. Na visão que o mundo prega por aí, uma entidade que sairia do corpo. Mas aqui no texto e o contexto nos diz diferente, que o corpo, o pneuma, que seria a alma, o espírito, que seria a vontade, aquilo que é o desejo de fazer as coisas, a inspiração direta de Deus pelo Espírito Santo ou das coisas ruins, a índole, tudo isso está num contexto único, num só ser, numa só forma de ser e existir. Porque nós já dissemos, veja o texto, que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros. E se o corpo deve ser conservado íntegro, como então viria o espírito como entidade? Somente se o corpo morresse. E isso então nós não podemos distinguir, separar uma coisa da outra. Corpo, alma e espírito tem que ser uma coisa só. Um ser, uma personalidade, uma pessoa. Eu, você, somos, portanto, essa alma vivente que a Bíblia fala, sempre se referindo à pessoa, aquela pessoa que está viva. Bem, mens sana in corporis sano, já diziam. O que isso significa? Uma mente sana, uma alma, um espírito, um desejo, tem a ver com um corpo sadio. Um corpo que morreu não pode ser preservado íntegro. Bom, e qual então a cosmovisão bíblica para essa entidade, personalidade que sou eu e você? Vamos diretamente para o livro de Apocalipse, para ver a distinção da cosmovisão bíblica em dois grandes grupos que nós estamos vendo agora no globalismo. Dois centros nevrálgicos da globalização. A globalização de Deus e a globalização dos perdidos. Em Apocalipse capítulo 13, nós vemos a globalização do mundo, o reino de Satanás se organizando com suas ideias, com suas fantasias, ficções, e as pessoas se convencendo de que isso seria uma grande verdade. E é assim que nos adverte tempos difíceis, Timóteo, e outros textos que vamos ler mais. No capítulo 13, verso 3, nós temos 13 de Apocalipse, verso 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. A besta, no Apocalipse, significa um poder, tanto que o chifre seria, portanto, um reino. E essa besta do Apocalipse, então, ela parecia estar morta, mas estava agora a fazer maravilhas e o mundo estava encantado com as maravilhas que a besta fazia. No verso 7,
Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Portanto, aparece aqui no verso 7, um segundo grupo, os santos, que se distinguem dos seguidores da besta. Foi-lhe dado autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Agora nós vemos então no verso 12. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela. Então nós temos aqui uma besta que tinha autoridade de dragão, de Satanás, da outra besta. E fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Portanto, Satanás reúne suas tropas e a besta, que engana todas as nações, faz seguidores dentre os que estão apaixonados pelas coisas de Satanás. E agora o verso 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram os nomes escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Portanto, quem não segue a Jesus, está escrito no livro da besta. Ou você segue a Jesus e tem então amor a Ele e aos seus mandamentos obedece por amor, ou você vai estar no reino das trevas de Satanás, na condenação que esses anjos caídos cabem. Depois vamos ver o verso 12 e o verso 16 de Apocalipse, capítulo 13. Aqui no verso 12 repetimos, exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, que aqui quer dizer na presença dela, também no versículo se expressa esse sentimento. E fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Depois o verso 16, também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita e na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta e o número do seu nome. Então, Satanás tem uma marca especial, uma distinção que vai ao entendimento, à mente, o número na mente, na testa, um número que compromete aqueles que entendem porque estão seguindo a besta. E aquela grande multidão de rebanho que segue o falso cordeiro, o lobo vestido de ovelha, e seguem para o destino final destinado pelo lobo das almas, Satanás, que é o diabo. Já em Apocalipse 14, você não precisa ficar assustado com a mensagem de Apocalipse, existe esse segundo grupo, você tem que estar nele, não perca essa. 14:6 de Apocalipse. Então vi outro anjo que voava no céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar os que habitam a terra e toda tribo, nação, língua e povo. Ele disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Nós adoramos o nosso Deus. Foi Ele quem fez os céus, o mar, a terra e a fonte das águas, a fonte da sabedoria, a fonte que sacia o entendimento e também a vida. Porque Deus logo no início disse, haja luz, e em seguida fez separação entre a terra e as águas. E hoje nós temos uma outra separação na cosmovisão bíblica. O mundo que anda em trevas e o mundo que anda na luz. O mundo das águas e o mundo da terra. Você tem que escolher hoje a quem vai servir. Porque aqueles que amam a besta, são apaixonados pelos seus pecados e pelas suas volúpias, estão no destino do lobo. Mas os que são guiados pelo Cordeiro, esses estão no caminho da salvação. E o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, sabemos, foi Jesus. E por que então há tanta confusão na terra se o Apocalipse é tão claro? Existe a vontade de Deus de nos libertar. Ele pode, Ele é o Criador da fonte das águas, da terra, da água. Ele é a origem da vida, o comunicador de vida imanente nele. 2 Timóteo 3, verso 1. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afastem-se desses também.
São esses os que introduzem pelas casas, conquistam as mulheres instáveis, sobrecarregam-se de pecados, os quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Então aqui está a palavra, esclarecendo para nos afastarmos do mundo do pecado, porque estão constantemente na ruindade, cruéis, inimigos do bem. Você está vendo o que Jesus está falando aqui, através de Paulo, que nos últimos tempos seria assim. Você consegue ver alguma similitude com o que está acontecendo ao nosso redor hoje? Com toda certeza estamos vivendo nos últimos tempos. Todos esses sinais estão aí. Por isso, eu digo sempre, o livro de Apocalipse não foi escrito para outras pessoas, senão para você e para mim. Sim, porque começa a revelação de Jesus Cristo aos santos dos últimos dias. Revelação de Deus o Pai através de Jesus Cristo para mim e para você, os santos dos últimos dias. Aqui, bem sinalizados quem são, eu e você. Bom, não irão longe? Verso 9. Porém, como no caso deles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Estamos a ponto de perceber a insensatez desse mundo cruel que conduz as pessoas pelo lobo, por Satanás. Por que as pessoas se deixam enganar, então? Paulo diz aos Efésios, capítulo 4, verso 14. O propósito é que não sejam mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem a erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Portanto, nós temos que seguir Cristo, não homens que dizem fábulas e atribuem essas fábulas ao Gênesis, a outros livros da Bíblia que eles consideram como metáforas, como alegorias, como historinhas que são moralmente aceitáveis. Histórias para entender uma coisa maior, ou seja, uma interpretação que esses lobos mesmos querem trazer. Cuidado com eles, líderes religiosos, falsos cristos, lobos vestidos de ovelha a conduzir o rebanho dos que são criaturas de Deus pelo mundo afora até o despenhadeiro do diabo. Mas você é chamado para seguir o Cordeiro e não as trevas. Andemos nela, e aqui nos diz Timóteo 4, verso 4, distinguindo umas das outras. Antes, porém, que são mesmo as trevas, os enganos dos últimos dias? É preciso que nós contemporizemos isso através de Ellen White, o livro Grande Conflito, página 489. Que interessante. Por meio de dois grandes erros, ou seja, a imortalidade da alma e a santidade do domingo. Por que santidade do domingo? Porque o domingo afronta o mandamento de Deus que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Mas a besta trocará os tempos e a lei, diz o Apocalipse. E Daniel também explica isso, e ele se ocupará disso. E ele vai exatamente trocar o sábado como um dia santo na Bíblia, ordem de Deus para celebrar a sua criação, e lembrarmos que ele estará por voltar, para trocar por um domingo, onde o homem se confraterniza com o homem vive com o homem, e toda sorte de orgia e de contaminação ocorre num dia de adoração ao sol. Dies solis, Dominus Dei, dia do Senhor da luz, ou seja, o das trevas, aquele que caiu dos céus e se tornou um mundo em trevas. Pois bem, vamos ver então a quantidade do texto. Satanás aprisionará também através da imortalidade da alma. Por quê? Porque Jesus veio e morreu por mim e por você. Mas o Espiritismo e as suas outras formas de seguidores da mesma doutrina explicam que o homem vai nascer, morrer e se aprimorar até que se aperfeiçoe, fique santo, fique melhor e vá progredindo. E para que Deus? Para que, se Ele mesmo vai ser Deus? Para que Jesus salvar, se você mesmo tem em você poder para renascer cada vez melhor? Qual o propósito, então, da morte de Cristo? Ele veio para dar exemplo? Mas se você precisa de exemplo, se há um constante aprimorar no mundo dos espíritos, então, esses dois grandes enganos de Satanás, Ellen White adverte no livro Grande Conflito, o seguinte: vamos, aliás, fazer uma série de programas sobre isso no próximo ano. Aqui nós temos, por meio de dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo,
Satanás aprisionará o povo em sua armadilha. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o segundo cria um laço de afinidade com Roma. Roma significa a entidade que governa o mundo através do engano do vinho da Babilônia. É a igreja situada em Roma, por isso a Bíblia se refere a ela como Roma, que traduz exatamente esses dois sentidos, a imortalidade da alma e a guarda de domingo. Duas aviltações aos comandos de Deus. Então vamos agora para distinguir claramente, Paulo nos diz, 2 Timóteo 4, versos 1 até o verso 8. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente. Preguem a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, a palavra de Deus. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Então por que eles são enganados? Porque são cúmplices na sua adulteração do pensamento diante dos seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida, diz Paulo. E então ele nos alerta: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Vê e entende, vem com a gente, estuda a palavra de Deus, vê e entende e atende à vontade de Deus. E também curta, compartilhe e siga essa programação. Ore agora conosco. Pai amado, nós estamos diante de Ti com a palavra aberta para entendermos e atendermos a Tua palavra. Ilumina nossa mente, dirige os nossos caminhos e abençoa os que estão assistindo em nome de Jesus. Amém.